Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos começando uma nova programação hoje. Este sábado é um sábado especial porque podemos participar através da online com essas atividades. Sabe que quero te dar um abraço nesse momento, mas não estou podendo, porque estamos em época de distância social. Mas mesmo assim podemos nos abraçar espiritualmente todos juntos. Hoje eu trouxe uma mensagem especial para você, mas antes de dar a mensagem, gostaria de orar junto com você. Pai querido, nesse momento quero pedir a sua direção para que o que vamos falar, meditar e pensar seja para a tua honra e glória. Abre nossos corações e tira todas as interrupções. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 5 conselhos para o tempo do fim. Esse é o assunto que eu quero falar com você. Eu tenho 5 conselhos. Na verdade, não são 5 conselhos meus. São 5 conselhos do apóstolo Pedro. E vamos encontrar esses 5 conselhos em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7 a verso 11. Então vamos lá com o primeiro conselho, que é 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, ok? Estamos vivendo numa época diferente de todas as outras épocas que a humanidade já viveu. Aliás, estamos vivendo nessas semanas uma época diferente de qualquer outra época na nossa própria vida. Por isso, seja bem-vindo à nova etapa da sua vida. Seja bem-vindo a uma nova época. Este momento se chama o fim de todas as coisas. E se você tinha um pouquinho de dúvida sobre isso, eu acredito que nos últimos dias você não tem mais dúvidas de que estamos vivendo no fim de todas as coisas. Por isso, o primeiro conselho do apóstolo Pedro se encontra no verso 7, é o seguinte: portanto, sede sóbrios. Portanto, significa porque o fim das coisas está chegando, então, como consequência de que o fim das coisas está chegando, temos que ser sóbrios. O que significa a palavra sóbrios? É o contrário de bêbados, certo? Uma pessoa sóbria é uma pessoa que tem toda a sua capacidade mental, é uma pessoa que tem habilidade para poder escolher entre o certo e o errado. Por outro lado, uma pessoa que está bêbada é uma pessoa que não tem habilidade nem sequer de ficar em pé, quanto menos de tomar decisões difíceis, decisões importantes na sua vida. Por isso, o primeiro conselho para esta época em que estamos vivendo é estar sóbrios, ser sóbrios, estar alertas, poder ter a nossa mente com capacidade suficiente para poder entender os tempos que estamos vivendo. E eu te faço uma pergunta: você está em sobriedade? E você pode responder: claro, eu não bebi nenhuma bebida alcoólica. Não, você sabe do que estou me referindo. Você tem sobriedade espiritual? Você consegue discernir o tempo em que estamos vivendo? Você tem clareza mental para poder tomar as decisões que precisam ser tomadas? Veja só o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração, na Bíblia, tem uma linguagem poética, certo? E você sabe que se refere ao cérebro, se refere à mente. Até porque o coração só faz pum, 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 certo? O coração não sente, não ama, mas se refere à nossa mente. E o verso do salmista, do filho do salmista, que foi proverbista, o verso diz que devemos guardar todas as coisas, acima de tudo o coração, ou seja, a nossa mente deve estar super guardada, protegida, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, da nossa mente é que saem todas as coisas. Por isso devemos guardar a nossa mente. Eu te faço uma pergunta: em que você está pensando constantemente? Com certeza você vai pensar naquelas coisas a quais você se dedica mais. Se você se dedica mais a murmurar, a sua mente vai estar cheia de murmuração. Se você se dedica mais a falar mal dos outros, sua mente estará cheia disso. Se você se dedica a somente pensar em dinheiro, trabalho, sua mente vai estar cheia disso. Por isso é preciso estar sóbrios, atentos, ligados nas consequências que podem aparecer de você perder o rumo da sua vida. Ser sóbrios é o conselho primeiro do apóstolo Pedro. Sabe por que esse é o primeiro conselho?
Porque se você não for sóbrio, você não tem a habilidade e a capacidade de poder absorver todos os demais conselhos que vêm à continuação. Então, permite que Deus deixe a tua mente impressionada com as coisas que estão acontecendo. Tem gente que olha para o lado e não percebe que as profecias estão se cumprindo. Tem gente que olha para o lado e continua vivendo a vida como se nada, como se estivesse tudo normal. Mas tem pessoas que estão sóbrias e estão percebendo que as coisas estão mudando. Então vamos para o segundo conselho do apóstolo Pedro, que se encontra ainda na continuação do verso 7 e diz assim: vigiai em oração. Temos que vigiar em oração. Sabe que oração não é apenas um momento em que eu dobro meus joelhos e eu falo com Deus. Não é apenas isso. Esse seria ter um conceito muito mesquinho do que significa oração. Oração é muito mais profundo do que isso. Na Bíblia encontramos que o conceito de oração significa um contínuo estar com Deus. Então, oração não é uma ação. Oração não é você fazer algo. Oração é um estilo de vida. É uma forma de estar constantemente na presença de Deus. Sabe quem fez isso? Quem fez isso foi Enoque. Lembra dele? Enoque disse que andou com Deus durante 300 anos, tanto tempo que teve um dia que Deus falou assim para ele: vem cá, meu filho, chega mais pertinho de mim. Você já está comigo mesmo? Vamos ficar juntos agora no céu. Então, Enoque estava em um contínuo estado de comunhão com Deus. Quando nós temos o conselho de vigiar em oração, significa estar despertos na comunhão com Deus. Não apenas 3 vezes por dia ou em algum momento do dia em que você se ajoelha. O dia todo em comunhão com Deus, falando com o nosso querido Jesus. Salmo capítulo 107, verso 28 diz assim: então clamam ao Senhor na sua tribulação e Ele os livra das suas angústias. Esse verso é uma promessa de Deus. O que fazem os filhos de Deus quando estão passando por tribulação? Clamam ao Senhor. Estão em comunhão com Ele, oram, procuram ao Senhor, buscam ao Senhor. Você tem buscado ao Senhor esses dias? Você tem clamado ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pela sua igreja e pela condição do mundo inteiro? É isso que fazem aqueles que seguem a Deus, clamam ao Senhor no meio da tribulação. E a promessa é: Ele os livra das suas angústias. Percebeu que promessa bonita? O Senhor nos livra das nossas angústias. Mas preste atenção. O verso não fala assim: o Senhor os livra dos seus problemas. É assim que fala o verso? Não. O Senhor os livra das suas angústias. Isso significa que o Senhor não prometeu que vai tirar os problemas da tua vida. O Senhor não prometeu que você não vai sofrer, não vai passar por momentos difíceis. O que o Senhor prometeu é que quando você passe por esses momentos difíceis, Ele vai estar contigo, porque Ele vai tirar a tua angústia. Lembra daquele verso? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Essa é a promessa linda do Senhor. E nesse salmo encontramos essa promessa. Quando passamos por tribulação e clamamos ao Senhor, Ele nos livra da angústia. Ainda vamos estar no problema. Ainda vamos estar passando por isso. Ainda estamos em nossas casas assistindo essa pregação porque não podemos ir ao templo. Ainda estamos passando por esse confinamento. Ainda estamos passando por essa angústia, por essa aflição. Mas o Senhor tira a nossa aflição quando o procuramos, quando clamamos a Ele. Vamos para o terceiro conselho, que se encontra no verso 8 e verso 9 do apóstolo Pedro. Ele diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. O conselho aqui é amar. O amor é dado como um mandamento. O amor é um mandamento que temos que seguir. O Senhor nos pede para amar. Mas interessante é que o amor que o Senhor está nos pedindo não é amor para com Ele apenas, mas está fazendo aqui, ressaltando a parte de amor entre os outros, amor com os demais. E na verdade, é um amor difícil, verdade? Porque os demais cometem erros, os demais falham com você, mas o mandamento é para amar essas pessoas. E não somente amar, o apóstolo Pedro fala assim: tende entre vós ardente amor. O que significa ardente?
algo que está queimando dentro de você. Você fala assim, nossa, eu tenho um amor muito grande. Eu amo meu irmão, eu amo meu pai, minha filha, minha mãe, minha sogra, todo mundo. Você ama ardentemente. Esse é o amor que o Senhor pede para nós. E veja que interessante, diz que o amor cobrirá multidão de pecados. Em que sentido diz que o amor vai cobrir pecados? No sentido de que quando alguém comete um erro contra você, quando alguém faz algo contra você, você perdoa, você esquece, você fala assim, não, tudo bem, vamos continuar. Nosso amor é mais importante, nossa irmandade é mais importante. Então você cobre os pecados e você continua em frente. Isso é amor de verdade. Quando você está convivendo com as pessoas te machucam e mesmo assim você continua amando. E afinal, se não fosse para amar assim, não teria como amar. Se você apenas amasse as pessoas que fossem perfeitas com você, então você não conseguiria amar ninguém. Porque nesse mundo, todos vão te machucar de alguma forma, em algum momento. Nesse mundo, vivemos um momento de convivências difíceis. Por isso, é necessário que aprendamos a amar ardentemente aos outros, independente de como eles nos tratam. Porque é preciso que façamos isso. E no final do conselho do apóstolo Pedro, ele falou que devemos ser hospitaleiros uns com os outros. Ser hospitaleiros e ainda sem murmurações, do tipo, vou ter que acolher essa pessoa na casa, vou gastar, tudo mais, tudo bem, né? Fazer o quê? Não é assim. Ser hospitaleiros com amor. Sabe que quando você abre as portas da sua casa para alguém, você está abrindo a sua intimidade para alguém. Então, é algo profundo, é algo realmente profundo e simbólico você abrir as portas da sua casa para alguém. O Senhor nos pede para sermos esse tipo de pessoas. À medida que o fim vai se aproximando, precisamos amar aqueles que realmente precisam ser amados, ou seja, todos. E quando passamos por momentos difíceis, como a crise humanitária e de saúde que estamos passando atualmente, é preciso que saibamos mostrar amor, tirar fora o egoísmo e abrir o nosso coração. Vamos para o próximo conselho, o quarto conselho do apóstolo Pedro, que se encontra agora no verso de 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, que diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, esse é um conselho muito importante que o apóstolo Pedro diz que devemos seguir no final dos tempos. Devemos administrar o nosso dom e devemos ministrá-lo a outras pessoas. Sabe, cada um de nós temos um dom. Você tem um dom, certo? Talvez você já descobriu qual é o seu dom, ou talvez você ainda não descobriu qual é o seu dom. Mas todos nós temos. Lembra da parábola dos talentos? Alguns têm 5 dons. Outros têm apenas 1, outros têm 2. Mas não importa a quantidade de dons que você tenha, mas importa como você usa esses dons. Afinal, a pessoa que tem vários dons não significa que é melhor que os outros. Porque o que o Senhor nos pede não é quantidade, senão qualidade no uso dos nossos dons. Muito bem. O que é um dom? Você deve estar se perguntando. É uma habilidade nata que você tem. É algo que você faz melhor que os outros porque você tem habilidade para isso. Você tem facilidade, sai isso com naturalidade. Por exemplo, tem pessoas que têm o dom de cantar, não é verdade? Cantam bonito. É um dom que Deus deu e você precisa usar para ministrar outras pessoas. Tem pessoas que têm o dom de ajudar. Esse dom é maravilhoso. Talvez essas pessoas pensem que não são tão capacitadas porque afinal não conseguem fazer algo assim muito de destaque, mas estão sempre ajudando em tudo. Esse é um dom muito útil na sociedade, o dom de ajudar. Tem pessoas que têm o dom de abraçar, sabia disso? Gostam de abraçar, estar sempre abraçando os demais, apertando. Como são necessárias essas pessoas? Eu imagino como essas pessoas devem estar sofrendo agora que não podemos abraçar as pessoas, verdade? Estamos em confinamento social. Mas esse dom é super necessário, abraçar as pessoas. Enfim, você entendeu. Todos nós temos um dom e precisamos usá-lo para a glória de Deus. Precisamos administrar e usar esse dom para a glória de Deus. Veja só que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12, verso 6 a verso 8. Ele está falando sobre os dons. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar.
Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, diferentes dons, mas todos esses dons, não importa qual seja, precisam ser usados para ministrar a outros. Preste atenção. O fato de que você tenha um dom não é para você usar esse dom para ficar melhor que os outros, ou para mostrar como você é bom, como você consegue, como você é capaz e ministrar a si mesmo. Os dons foram dados por Deus a nós, não para usá-los em nós mesmos, sino para usá-los em outras pessoas. O dom serve para ministrar e não para se autoministrar. Por isso precisamos entender que qualquer habilidade que Deus nos ha dado, precisamos usá-la para ministrar a outras pessoas. Vamos então agora para o quinto conselho do apóstolo Pedro, que se encontra no livro de 1 de Pedro, capítulo 4, no verso 11. E ele fala assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, é o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, esse é o conselho do apóstolo Pedro, para que nós glorifiquemos a Deus em tudo que a gente for fazer. A gente vai falar, então que fale para a glória de Deus. A gente vai administrar alguma coisa, que administre para a glória de Deus. Tudo que formos fazer, que seja feito para a glória de Deus. Agora a pergunta é, o que significa dar glória a Deus? Encontramos um conceito sobre isso no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Nós acreditamos que profeticamente estamos vivendo no tempo desse verso, porque esse verso fala sobre a hora do juízo de Deus. Estamos vivendo agora esse verso. E esse verso fala que devemos temer a Deus e devemos dar-lhe glória a Deus. Pois dar glória a Deus não significa chegar na igreja, levantar as mãos e falar glória, glória, verdade? Dar glória a Deus não é palavras. Dar glória a Deus significa caráter. Significa com seu caráter você chamar a atenção para Deus e não para a sua própria vida. Então, qualquer coisa que você vai fazer, se você vai orar, que seja para a glória de Deus e não seja para a tua glória. Se você vai ser sóbrio, que seja para a glória de Deus. Se você vai amar os outros, se você vai hospedar os outros, vai tratar bem os outros, que seja para a glória de Deus. Se você vai usar o seu dom, que seja para a glória de Deus e não para a tua própria glória. Sabe, existe uma forma muito prática de descobrir se você está fazendo as coisas para a sua própria glória ou para a glória de Deus. É o resultado que isso provoca na vida das pessoas. Se você está fazendo algo e como resultado disso as pessoas vêm falar com você, falam, nossa, você é muito bom, uau, você é especial, obrigado, você. Aí você percebe, opa, parece que a glória está sendo para mim. Isso significa que se a glória está sendo para mim, eu estou fazendo com esse objetivo de que a glória seja para mim. E isso não está valendo. Mas se você faz alguma coisa com desinteresse, simplesmente com o objetivo de que Deus seja glorificado, e depois de que você beneficia as pessoas com o seu dom, com o seu talento, com suas habilidades, suas capacidades, e as pessoas são levadas a glorificar a Deus, então isso é sinal de que você está fazendo as coisas para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Vivemos numa época em que as pessoas apenas pensam em si mesmas. Vivemos numa época em que até nós cristãos estamos sempre procurando uma forma de poder nos sobressair sobre os demais. E o conselho do Senhor é, qualquer coisa que você vai fazer, faça-o para a glória do Senhor. Porque esse é o caminho para poder encontrar a felicidade verdadeira. Esses foram os 5 conselhos para o tempo do fim. Você percebeu que são conselhos práticos, são conselhos que podemos colocar agora em prática em nossa vida. O primeiro foi ser sóbrios. O segundo foi velar em oração. O terceiro conselho foi amar as pessoas que nos rodeiam. O quarto conselho foi, esqueci agora? Sim, o quarto conselho eu lembrei agora. O quarto conselho foi ter muito cuidado para que
todos os dons que você tem, você use para ministrar às pessoas. E o quinto conselho foi usar tudo isso para a glória de Deus. Sabe? Existe nisso um grande poder. O poder da comunhão com Deus e usar tudo para a glória de Deus. Faça o teste na sua vida para poder viver no tempo do fim de acordo com a capacidade que Deus te dá. Se você fizer isso, você vai ter duas coisas como recompensa. Primeiro, paz. Segundo, evangelismo. Espalhar as boas novas para as pessoas que te rodeiam. Que o Senhor te abençoe para isso, para que você consiga ser essa pessoa que vive no final dos tempos, vivendo de acordo com o que o Senhor pede, sendo um instrumento nas mãos de Deus. E agora vamos orar para terminar a nossa meditação. Pai querido, nesse momento queremos te agradecer pelo tanto que o Senhor nos ama, por ter enviado o seu Filho amado Jesus para morrer por nós. Muito obrigado, Senhor, porque através dos conceitos bíblicos temos conselhos importantes para seguir em nossa vida. Quero te pedir que alcances através dessa tela onde as pessoas estão assistindo, alcances cada coração. Que nesse sábado, apesar de não estarmos reunidos, possamos glorificar-te. Senhor, nós compreendemos que igreja não significa tempo, igreja são as pessoas, somos nós, e por isso a igreja não fechou. Nós estamos ainda aqui glorificando e louvando o teu nome. Obrigado por tudo isso, Senhor, e entregamos nosso coração a ti. Te peço isso em nome de Jesus. Amém.